transmissão de novo. Tá. Foi. Aí. Ok. Para falar de função, é muito importante a gente entender primeiro o conceito de variável. A gente pode pensar em variável como algo que varia. Só que a variável, ela varia sempre dentro de algum conjunto de possíveis respostas. Esse conjunto é chamado de universo. Basicamente, então, pessoal, a gente pode pensar na variável como uma pergunta e o conjunto universo seria o conjunto das possíveis respostas para aquela pergunta. Toda função é um tipo de relação específica entre duas variáveis. Uma variável que a gente escolhe, que a gente chama de variável independente, e uma outra variável que a gente calcula, que a gente chama de variável dependente. Um bom exemplo para a gente entender esse conceito é a gente pensar numa conta de luz. O valor que a gente paga por uma conta de luz depende do quanto a gente consumiu de energia. Então a gente tem aí duas variáveis. O valor total que a gente vai pagar, o valor em reais, é a variável dependente, porque essa variável depende do quanto que foi consumido, ou seja, depende da energia em quilowatts-hora. Então essa é a variável independente. À medida que a gente vai gastando, à medida que a gente vai consumindo, a gente tem que pagar um determinado valor. Então uma coisa depende da outra. Como eu disse, então a função é um tipo de relação específica. A especificidade que a gente tem nesse caso é que para cada pergunta a gente tem sempre uma resposta para cada situação. Por exemplo, num determinado mês, a gente não pode ter dois valores diferentes para aquela conta. Então, para cada mês a gente tem exatamente o mesmo valor. É esse conceito que a gente chama de função. Uma pergunta para a qual a gente tem exatamente uma resposta. Esse conceito se aplica, por exemplo, às funções algébricas, que a gente pode chamar de funções reais. Uma função é chamada de real quando essa variável independente constitui um número real. Nesse caso, o conjunto universo dessa variável a gente chama de domínio. O conjunto universo, onde a gente busca as nossas respostas, é chamado de contradomínio. E as respostas propriamente ditas, ou seja, para cada elemento que a gente chama de x do domínio, a gente tem exatamente uma resposta que a gente vai chamar de y, e essas respostas são chamadas de imagens. Quando a gente olha para o gráfico de uma função, a gente sabe que para atender ao conceito de função, a gente precisa ter sempre exatamente uma imagem para cada elemento do domínio. Costumamos representar o gráfico no plano cartesiano da seguinte maneira. No eixo horizontal, a gente coloca os elementos do domínio, ou seja, a gente representa a nossa variável independente. Para cada um desses elementos, a gente vai colocar um resultado no eixo Y, que é o eixo vertical, que corresponde à imagem de cada um desses elementos. Para que a gente considere aquela relação como uma função, cada elemento tem que ter exatamente uma imagem. Então é por isso que, a qualquer momento que a gente fizer uma reta vertical no nosso gráfico, a gente só pode ter um ponto da nossa curva passando por aquela reta. Caso contrário, a consequência é que a gente teria dois elementos. Caso contrário, a consequência é que a gente teria um elemento com duas imagens, e isso não pode acontecer. A mesma coisa, eu não posso ter um elemento nenhum do domínio que não tenha a sua imagem. Lembra do que a gente disse? Cada elemento tem que ter exatamente uma imagem. Então, se a gente pegar numa função real, todos os números reais têm que ter a sua imagem. Então não pode ficar ninguém de fora da função. Significa que se a gente tiver algum buraco ou alguma parte do nosso gráfico que não tenha imagem, aquilo também não pode ser considerado uma função real. Basicamente, esses são os conceitos iniciais. Então, com isso a gente conseguiu falar um pouquinho sobre a ideia de função.
Se você quiser saber mais sobre alguma função específica ou quiser saber mais algum outro conceito em particular, deixa aqui nos comentários. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito e siga a gente nas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo do nosso Projeto Revisa.